Você já teve realmente momentos de dúvida de como agir? Sabe quando um cliente entra em contato com a gente e fala: eu preciso cancelar minha reserva, eu não vou poder viajar, como que eu faço? Na hora que o cliente te faz essa pergunta, você também se pergunta: e aí? Como que eu vou fazer? Como que eu devo agir nesses casos de cancelamento? Só que antes, tá, de entrar propriamente dito no tema, eu quero contextualizar para vocês e voltar lá em 2011, quando eu comecei a minha jornada como anfitriã. Lá em 2011, quando eu comecei a alugar meus imóveis para a temporada. Naquela época, eu tinha várias dúvidas, várias dificuldades. Como eu já falei para vocês, eu comecei do zero. E eu não tinha onde buscar informação. A internet não tinham pessoas a quem eu pudesse procurar. Então eu tive que começar a errar para acertar. Errar para acertar. E assim eu comecei minha jornada. Mas naquela época, em relação a cancelamento, era muito tranquilo. Por quê? Ainda não existia, claro, né, a questão do Código de Defesa do Consumidor, mas não tinha esses olhos para o nosso mercado de locações para a temporada. Nós seguíamos aquilo que a gente estava negociando com o cliente. Então o cliente ele me procurava, fazia uma consulta, né, eu passava lá as informações, orçamento, e eu colocava para ele quais eram as minhas regras. E assim funcionava muito bem. Luciane, você fazia contrato naquela época? Não, eu não fazia contratos. Como eu já falei para vocês, né, e até para quem já me acompanha há mais tempo, eu sempre fiz documentos que gerasse responsabilidade entre as partes. Uma confirmação de locação, um voucher. Eu anotava tudo nos e-mails. Naquela época eu não usava o WhatsApp, então era tudo por e-mail. E eu fazia questão, meus e-mails assim eram páginas e páginas porque eu detalhava tudo. Então aquilo ali eu sabia que me resguardava e resguardava também os meus hóspedes, no caso os meus inquilinos, tá? E era suficiente. E por muito tempo foi dessa forma, tá? Até que por volta ali, o Airbnb ele chegou no Brasil em 2012, mas eu não anunciava no Airbnb. Naquela época eu anunciava muito forte em plataformas como OLX, depois fui para o Alugue Temporada, Vive Street, que nem existe mais, vocês nem conheceram. Depois foi chegando outras plataformas, até que em 2012, 2013 o Airbnb chegou, mas ainda bem tímido. Mas em 2014, com a Copa do Mundo, né, a coisa explodiu. O Airbnb, ele tomou forma, ele começou a ser conhecido no Brasil e com isso muitas pessoas começaram também a alugar seus imóveis, né? Seja um imóvel inteiro, uma casa, um apartamento, ou então um cômodo, um quarto, assim como vocês sabem. E a coisa começou a crescer, né? Mas antes eu quero fazer um parênteses, tá? As pessoas acham que locação para temporada começou agora, há poucos anos, né? Há 10, 15 anos. Gente, eu estou com 48 anos. Eu era menina, com 5 anos, né? No litoral, ali, litoral fluminense, o que mais tinha era casa de temporada. Então o nosso mercado, né, locações para temporada já movimenta o turismo no Brasil há muitos anos. Bom, mas aí, voltando, em 2014, né, o Airbnb começou a fazer ali uma propaganda maciça sobre a oportunidade das pessoas terem renda extra, alugar suas casas, e começou a crescer no Brasil. E conforme a plataforma foi crescendo, foi chamando a atenção de outras plataformas também. Principalmente plataformas que já trabalhavam com meios de hospedagem. Não tinham foco em locação para temporada, mas já trabalhavam com meios de hospedagem
que era a Booking e Expedia, tá? Eu, inclusive, só uma curiosidade, eu fui uma das primeiras anfitriãs de Caldas Novas, a luz aqui, uma das primeiras anfitriãs de Caldas Novas a anunciar na Booking. Chegou, seja bem-vinda. A anunciar na Booking. Bom, só que conforme esse mercado, ele já era grande, ele foi crescendo, mas foi crescendo também nas OTAs, né? De forma virtual, de forma eletrônica, aumentando as locações através aí de OTAs, como eu já falei, mas através também de WhatsApp, foi crescendo no Brasil, redes sociais, o Facebook foi crescendo. E conforme foi aumentando muito esse nosso mercado, os problemas começaram a aparecer. E já era esperado. Então começaram a ter muitos problemas aonde já tinha com alguns meios de hospedagem, mas no nosso mercado também começou a ter muitos problemas de clientes, hóspedes, né, inquilinos, levar inclusive a juízo a questões ali que não conseguiram ser resolvidas, mas que já tinham intermédio das plataformas, como o Booking, principalmente a Booking, Airbnb e Expedia. Tá? A Expedia, ela, para quem não conhece, é um grupo, e uma das plataformas mais famosas da Expedia é Hotéis.com, tá? Porque nem todo mundo já ouviu falar da Expedia, aí eu gosto de estar ressaltando. Então, conforme foi crescendo, né, e propagando o nosso mercado de locações para temporada, foi crescendo os problemas, até que foi para os tribunais. E quando chegou nos tribunais, eles foram olhar pós-defesa do consumidor. Não fala nada, né, de locação para temporada. Foram lá na lei do inquilinato, ver se falava na lei do inquilinato, lá no artigo 48, falava alguma coisa sobre cancelamentos, né, sobre relação ali do inquilino com o proprietário do imóvel, também não aprofundava. Então, o que os tribunais começaram a decidir? Porque isso, gente, não tem lei, tá? E nosso ordenamento jurídico, né, deixa muito a desejar, por ele não acompanhar, né, a evolução do mercado. Hoje, se você olhar, não tem lei a respeito disso. Então, os tribunais, eles começaram a interpretar e a praticar conforme o entendimento deles. E qual era o entendimento deles, né? E é que há uma relação de consumo entre os viajantes e as plataformas, tá? OTAs, Airbnb e Booking. Por que eu estou contextualizando isso para vocês? Para vocês entenderem como que o direito de arrependimento chega, né, no nosso mercado de locações para temporada. E chegou justamente a partir do momento que as locações para temporada começaram a crescer nessas plataformas. Porque, como eu já falei, né, foram ali para juízo, muitos problemas, muitos questionamentos, e os tribunais começaram a entender, sim, que há uma relação de consumo, tá? Dos viajantes com as plataformas. Bom, e se há essa relação de consumo dos viajantes com as plataformas, automaticamente nós precisamos respeitar. Eu vi, inclusive, isso acontecer. Porque quando eu comecei primeiro na Booking, foi a primeira plataforma que eu comecei com minha política rígida, né? Eu não dava direito a cancelamento. E assim foi, durante um bom tempo. Só que aí, e eu já tinha aquilo comigo, conversava comigo, eu estudava, falei, gente, isso não tá certo. Né? Essas reservas que estão vindo pelas plataformas, eu não divulgava isso, eu não questionava, mas eu tinha isso internamente. Que sim, né, que havia uma relação de consumo ali. E até que a coisa realmente se formalizou no sentido ali da prática, da decisão dos tribunais,
e as plataformas começaram a colocar isso em prática, principalmente a Booking, tá? Bom, aí eu quero que vocês coloquem aqui para mim joinha, se até aqui tá ficando claro para vocês, tá? Toda essa contextualização, até eu entrar como que eu trabalho hoje e como que muitas das vezes eu recomendo aos meus mentorandos. E eu falo muitas das vezes por quê? Porque é importante analisar o caso concreto, tá? Então, assim, muitas das vezes, às vezes o anfitrião ele me pede, entre em contato comigo aqui pelo direct. Luciane, eu tô com esse problema, o que você acha? Gente, se a gente não sentar, né, e eu olhar ali o caso, legal, vocês estão confirmando, obrigada. E eu olhar o caso em si, né, muitas das vezes analisar contratos, só ali para você me explanar com 2, 3, 4 linhas, eu vou ser irresponsável se eu te der um parecer a respeito. Isso tem uma coisa que eu procuro ter muita cautela, né, ao transmitir, né, conteúdo para vocês e dar um parecer para vocês, seja gratuito ou não. E não é porque é gratuito que eu chego aqui e vou, sabe, jogar conteúdo sem me preocupar até onde eu posso ir para não confundir a cabeça de vocês, tá? Então, por isso que muitas das vezes vocês me pedem e eu dou respostas mais reduzidas, mais objetivas, sem aprofundar muito, justamente por ter cuidado com o negócio de cada um. Bom, mas vamos lá. Agora, trazendo tudo isso, né, para o nosso contexto, para a nossa realidade, para a nossa atuação. Como que eu recomendo, tá, para os meus mentorandos, e eu recomendo para vocês aqui. Eu criei lá atrás um passo a passo para mim. Porque assim como vocês, quando o cliente entra em contato, e é assim até hoje, tá? Cliente entra em contato, é claro que hoje é rapidinho, porque eu já tô com tudo internalizado aqui. Tô no piloto automático. Mas lá atrás, eu comecei a falar assim, eu tenho que ter uma linha de raciocínio. Então hoje, né, e é o que eu recomendo para vocês, esse passo a passo, como que vocês vão fazer? Um cliente entrou em contato, né, você já fez ali a reserva, já fez a locação, e vocês vão analisar. O cliente entra em contato e fala, Luciane, né, tô vendo que a Aline entrou aqui. Aí pergunta, fala assim, Aline, eu preciso cancelar uma reserva. Lívia entrou aqui também. Lívia, lembra aquela reserva e tal, aquela locação que eu fiz para você? Eu estou precisando cancelar. Então, como que vocês vão fazer esse passo a passo? Passo 1, tá? Primeira coisa, vocês vão verificar, respirem, nunca respondam por telefone, nunca, 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 nunca. Tudo documentado, tá? Eu respondo essas coisas pelo e-mail. Raramente por WhatsApp, mas como eu sei que a grande maioria dos anfitriões preferem o WhatsApp, então é o seguinte, nunca por telefone ali. Cliente entrou em contato, você vai, olha, eu estou no atendimento agora e eu não consigo te dar a atenção que você merece. Me faz uma gentileza, me passa um e-mail ou então me passa uma mensagem aqui pelo WhatsApp. Mas se for possível, preferencialmente através da plataforma. Porque, cliente, para sua segurança, as mensagens que você me passar pela plataforma vão ficar registradas. Então, isso vai te trazer segurança, cliente. Você responde para eles. Bom, aí você já vai respirar, porque cada vez que um cliente fala que precisa cancelar, gente, o coração, né? Dispara, a gente gela, já dá aquela assim... né? Eu ia falar uma palavra, não, deixa eu me controlar. Eu já ia. Aí a gente respira e fala, caramba, e agora? Então vamos lá. Você vai analisar. Primeiro passo. Por onde que veio essa reserva, essa locação? Anotem aí. Só que se alguém quiser se dispor até a anotar aqui nos comentários, que aí vai ajudando os demais.
Se alguém puder estar anotando nos comentários, faz esse favor para mim. Então, passo 1. Qual foi... Senão tem que a iluminação aqui, senão fica ruim para vocês. Qual foi... Anotem aí, fazendo favor. Passo 1, vocês vão começar a analisar. Qual foi a plataforma, né, ou a forma que esse cliente realizou a locação? Então, vocês vão aí. Isso, de onde vem a reserva? Isso mesmo. Bom, então você vai ver de onde veio a reserva. Foi uma reserva direta ou uma reserva indireta? O que é uma reserva direta? É aquela que é feita diretamente com o anfitrião, diretamente comigo, tá? Sem intermédio de uma plataforma ou de um corretor, por exemplo, de um parceiro. Então, uma reserva direta. Então, você vai olhar lá, por onde veio essa alocação? Foi uma reserva direta ou indireta? Data, quando essa pessoa fez a locação. Qual que é a data de check-in dessa pessoa, desse hóspede? Aí vocês vão analisar também, tá, qual a política, tá, que vocês adotaram para essa locação. Se foi rígida, né, não reembolsável, flexível, como que vocês documentaram isso? Então, olha, só recapitulando para ficar claro, tá? Por onde veio essa locação? Vocês vão analisar a data da efetivação da reserva, a data do check-in e a política, isso mesmo, Zila, e a política adotada, né, com que você vendeu, a política adotada ali na hora da negociação. Então, você já... No início, vocês vão anotar, tá? Depois, como eu falei, vai entrar no piloto automático. Vocês vão fazer isso fácil. Mas no início, anotem. Bom, agora vocês vão olhar o seguinte. Vocês olharam se era direta ou se era indireta. Vamos começar pela indireta. Tá? Então, foi uma reserva feita por uma plataforma, por uma OTA. Vou dar exemplo aqui da Booking, que é mais conhecida para vocês. Foi pela Booking, tá? Ok, o cliente fez uma reserva na data tal, para o check-in dia tal, e a política era, por exemplo, e eu vou colocar de forma mais complexa para vocês entenderem, era não reembolsável, tá? Então, reserva pela Booking, não reembolsável. Aí vocês vão olhar, peraí, ele fez essa reserva, hoje são dia 11, né? 11 de janeiro. Ele fez essa reserva dia 1º de janeiro. Tá? Não reembolsável. A data de check-in é dia 20 de janeiro. Hoje são 11, ele fez dia 1º. Quantos dias já se passaram? 11 dias. Já se passou dos 7 dias a hora. Há muito tempo. O que é esses 7 dias, Luciane? É justamente o direito de arrependimento. É o prazo que o Código de Defesa do Consumidor estabelece, tá? Para que as pessoas, quando realizam, que contratam serviços ou realizam compras de forma online, à distância, que não seja pessoalmente na sede, tem para se arrepender da aquisição feita, no nosso caso, locação. Tá? Luciane, apesar do nome ser arrependimento, ele pode se arrepender por qualquer motivo, ou esse arrependimento tem que estar atrelado a, por exemplo, uma falha na minha prestação de serviço, ou ele vasculha lá na internet e ele vê que tem reclamação, que a minha avaliação não é boa, ou ele pode se arrepender porque quis. Ele pode se arrepender por qualquer motivo, tá?
seja porque ele não quer viajar mais, seja porque depois ele olhou com calma seu anúncio e as avaliações deixou ele inseguro, seja porque ele resolveu alugar com outra pessoa, seja porque ele entrou na plataforma e fez 10 locações ao mesmo tempo para depois decidir com qual ele ia ficar. E ele fez dessa forma só para garantir uma vaga para ele. Então, ele fez a locação, ele tem até 7 dias para cancelar. Tá? Luciane, você concorda com isso? Não vou entrar no mérito. Tá? Se o Código de Defesa do Consumidor realmente ele vem para equilibrar as relações, não vou entrar nessa seara. Mas eu posso falar para vocês que prejudica muito o nosso negócio. Isso eu tenho que ser transparente com vocês. Então, vamos lá. Fez locação dia 1º, dia 11 ele quer cancelar, não reembolsável, tá? Você é obrigada a cancelar essa reserva? Não, você não é obrigada, já passou ali dos 7 dias, tá? Depois na frente eu vou falar em casos excepcionais, tá, gente? Você não é obrigada. Aí sabe o que eu faço nesses casos? Que eu sei que eu estou no meu direito, eu vou, me posiciono para o cliente, tá? Mas se eu vejo que ele está começando a criar uma certa dificuldade, eu jogo a bola para a OTA. Sabe por quê? A OTA ganha, e ganha muito para isso. Ela ganha 13%, 15%, 19%, é o que eu pago para a Expedia, por exemplo. Então, ela tem que ter o trabalho e jogo de cintura de conversar com esse cliente. Então, quando chega nesse ponto, eu mando para a OTA, tá? Bom, mas vamos dizer, tá? Que locação foi feita dia 1º, foi lá, ele comprou no dia 1º para ficar hospedado no dia 5 de janeiro. Reservou dia 1º para ficar dia 5 hospedado. Aí você vai olhar quando que ele fez, para quando vai ficar hospedado, qual que era a política, você vai ver que era rígida, que não reembolsa. O anfitrião não é obrigado a aceitar o cancelamento se passar dos 7 dias. Isso mesmo. Então, assim, aí você vai... Até perdi o raciocínio. Aí você vai analisar por onde veio essa reserva, aí você vai ver, peraí, ele fez a compra dia 1º, o check-in dele é dia 5. Hoje são 3, mas a política é não reembolsável. Eu sou obrigada a cancelar? O que vocês acham? Coloca aqui para mim. Ele fez a reserva dia 1º, o check-in é dia 5 e dia 3 ele resolve cancelar. E a sua política, ela é rígida, ela é não flexível, ela é não reembolsável. Você é sim, tá? Se está vindo pela plataforma, você é obrigado a cancelar e restituir todo o valor pago. Bom, mas aí é onde entra o jogo de cintura do anfitrião. Por quê? Hoje eu tenho muitos casos que o cliente, ele não me procura. Tá? Ele entra direto no aplicativo e já cancela. E o valor eu tenho que estornar 100%, porque ele está no direito dele, porque ele está naquele prazo. Só que tem aquele cliente que ele entra em contato comigo, porque ele fica inseguro, ele olha lá no documento dele, né? Pega lá deixa eu pegar um papel aqui, pega lá a confirmação dele, né, da Booking e olha lá, não reembolsável, né, não tem direito, se você cancelar, você não vai receber, seu valor não será devolvido. Aí ele fica inseguro. Aí esse cliente que fica inseguro, o que ele faz? Ele liga para mim. Na maioria das vezes liga não, tá, gente? Passa mensagem ou WhatsApp. Mas muitos ligam também. E eu tenho fixo também, né? Que aí ele liga. Aí eu faço esse passo a passo rapidinho na cabeça que eu falei para vocês, né? Se é no telefone, eu peço para ele entrar em contato, igualzinho eu falei para vocês, né? Para registrar, para documentar.
Mas enquanto eu estou ali no telefone com ele, ou então trocando mensagem, eu tento convencê-lo e procurar saber o porquê que ele quer cancelar. Não é enfiar a reserva goela abaixo. Você já me conhece o suficiente para saber que eu não faço isso, tá? Mas é tentar entender por que ele quer cancelar. É porque realmente se arrependeu, ou porque ele está com alguma dúvida. E isso acontece. E acontece muito do cliente me ligar para cancelar e desistir do cancelamento. Tá? Então você ali tenta entender. E se ele tem uma dúvida, você sana essa dúvida, você tenta remarcar. Não é você enganar, pelo amor de Deus, não é isso. Mas você ser um negociador. Nós negociamos o tempo todo no nosso negócio. Então, se você vai tentar negociar, então, mas assim, só não pode ir agora porque surgiu esse imprevisto, vamos reagendar então. A gente já reagenda nessa nova data para o senhor e você tenta negociar. Se de tudo o cliente não quer, você tem que respeitar, ele vai cancelar, você vai pedir para ele entrar em contato com a OTA, tá? Ele vai entrar em contato, ele vai solicitar o cancelamento, você vai autorizar esse cancelamento. Se a reserva foi paga para você, você tem que restituir esse valor imediatamente. Se foi paga para a OTA, quem vai fazer esse estorno é a OTA, ok? Até aqui tá claro, gente? Certinho? Bom, então isso, o direito de arrependimento, tá? Quando as reservas vêm aí pelas OTAs. Reserva indireta, lembra do passo a passo. Só que naquele passo a passo, lembra que a gente pergunta se é reserva indireta ou reserva direta? Aí vamos dizer que seja uma reserva direta, uma alocação direta, que fez diretamente com você. Eu tô olhando pro lado que a gata tá miando aqui, Isabela. Que fez diretamente com você, tá? Se fez diretamente com você, o que você vai incluir aí nesse passo a passo? A data que a pessoa fez a alocação com você, a data do check-in, e agora você vai olhar como que você negociou a possibilidade de cancelamento ou reagendamento. Então agora nas locações indiretas você precisa documentar. Luciane, eu não documento, eu nem trato do assunto, a locação é feita por telefone ou por e-mail, às vezes ali pelo WhatsApp, eu não documento nada, não entro no assunto. Bom, nesse caso, se a pessoa insistir e você não conseguir negociar, eu te recomendo a respeitar o direito de arrependimento, para você não ter maiores problemas lá na frente, tá? Gente, só um parênteses, assim, nesse jogo de cintura, nesse trabalho, graças a Deus, assim, eu tenho quase 10 anos, né, como anfitriã, eu nunca tive um problema, nunca tive uma ação, né, um processo aí na esfera do direito do consumidor, nenhuma esfera, graças a Deus, nem responsabilidade civil, nada, graças a Deus. Por quê? Eu estou sujeita a passar por isso? Estou. Né? Espero que nunca aconteça. Mas justa muito em função disso, desse jogo de cintura e de estar seguindo esse passo a passo. Então vocês vão analisar. Aqueles que não documentaram nada, que na conversa não falou a respeito, né, do direito de arrependimento, não falou de prazo para cancelar, não tocou num assunto, eu recomendo seguir os 7 dias, tá? Para se resguardar. Recomendação, não estou falando que você seja obrigado. Já aqueles que fizeram contrato, você vai analisar o seu contrato. Como que você negociou e acordou isso com o seu cliente? O que está lá no seu contrato? Quais são as cláusulas? Qual o prazo que você deu para ele se arrepender? Tem multa? Não tem multa? Então você vai analisar o seu contrato e respeitar o seu contrato, tá? E, Luciane, não fiz contrato,
Mas eu faço como você, Luciane, eu não faço o contrato, mas eu documento tudo. Eu tenho uma confirmação de reserva, de locação, tudo documentado, tudo registrado, bonitinho, que ele confirma o recebimento. Ali, Luciane, está gerando responsabilidade entre as partes? No meu entendimento, sim. Ali você, inclusive, tem argumentos para negociar com ele. Falar, olha, cliente, tá aqui, quando você fez a locação, eu te expliquei, depois eu te mandei uma confirmação, lá tá tudo escrito, então você já tá fora do prazo. Mas vamos negociar, né? Vamos fazer de forma que fique bom para mim, que fique bom para você. Vamos reagendar. Então a gente tenta chegar aí no denominador comum, de forma que fique bom para todo mundo, tá? Exceto, gente, eu vou ser muito sincera com vocês, quando eu vejo que o cliente está de sacanagem. E isso acontece. Ah, eu não vou poder ir chegar o check-in 14 horas, me liga 8 horas da manhã. Ah, eu não vou poder ir porque o meu carro não tá legal, tô com medo. Ou então eu perdi o ônibus, ou, sabe aquelas desculpas? Tô aqui no hospital e eu tô com um pouquinho de tosse, antes do Covid, tá? Tô com um pouquinho de tosse e eu não vou, tô achando que eu não vou não, eu vou cancelar, tá? Ah, gente, aí o que eu viro pra pessoa? Falei, olha, você tem uma negociação comigo. E infelizmente, né, você já perdeu o seu prazo. Então você tá com atestado? É grave o que você tem? Te impede de viajar? Se realmente você está doente, né, algo grave que te impeça de viajar, eu vou reagendar para você. Mas não é nada grave, não vai ter jeito. Você vai precisar viajar, ou no máximo que eu faço para você, aí você vai documentar para mim, tá? Você vai pegar e vai me mandar uma mensagem alterando o titular da locação. Então, quem fez a locação foi a Luciane, tá? Vamos dizer que eu seja hóspede. Foi a Luciane, eu não posso mais ir, mas eu posso trocar, tá, o documento, colocar no nome de uma amiga minha. Aí eu vou e sugiro isso para o cliente. E muitas das vezes dá certo, tá, gente? Então, assim, esse passo a passo, como eu falei, acho legal vocês nesse início escreverem para depois vocês irem seguindo, que vai depois, como eu falei, entrando no piloto automático e vocês vão colocando isso em prática, entendeu? Deixa eu ler aqui. Isso, quando você faz um cancelamento, né, que respeitando ali o direito do consumidor, ou então respeitando o fato da pessoa realmente não poder viajar, que eu vou até comentar com vocês sobre casos excepcionais, que são as exceções, e que é feito o cancelamento, né, você não tem, a OTA, ela não pode estar cobrando de você a taxa de intermediação, a comissão dela. Se alguma OTA fizer isso, ela está utilizando, atuando aí de má fé, está utilizando abuso, né? Ela está abusando do poder que ela tem sobre nós anfitriões. Infelizmente, nós sabemos que às vezes isso acontece, tá? Bom, o que eu quero comentar com vocês? Exceções. Por exemplo, acontece, né, no dia a dia nosso aí. Eu já tive, deixa eu ver se eu lembro de alguns casos, vamos lá. Eu tive caso do cliente estar já no aeroporto, embarcando, tá, para o destino, cair ali, tá seguindo para o aeroporto, cair, precisar às pressas fazer cirurgia do fêmur. Já foi direto para o centro cirúrgico e tal, e entra em contato e você percebe realmente que é verdade, e o check-in era naquele dia, alta temporada. Gente, eu tenho como bater o pé e virar para a pessoa e falar, não, eu não tenho como, você tem que ir? Não adianta. Eu não vou comprar uma briga dessa, porque eu vou perder. Eu tive casos também em carnaval de 2020. Eu tava viajando, toco o telefone, uma mulher desesperada e tal. Nossa, porque meu filho rompeu o tímpano.
E claro, não vai poder viajar, né, de avião. E agora? Também era na véspera, isso não era no dia, era na véspera. Adianta eu ficar, como a gente fala popularmente, dando murro em ponta de faca? Não adianta. Tá? Era política não reembolsável, já tinha passado do direito de arrependimento, era data de check-in, isso me gerou, né, transtorno, prejuízo. E aí? Mas eu vou ficar brigando nesse caso? Não. Então, o que eu negocio com o cliente? Tá? Reagendamento ou cancelamento, tá? Isso é feito quando seja reserva direta ou indireta, tudo documentado, é feito o cancelamento e ele fica com crédito para data futura. E essa data futura, quem vai colocar as regras sou eu coloco, tá? Então, por exemplo, baixa temporada, exceto feriados. Luciane, mas era carnaval e você vai dar crédito para baixa temporada? Sim. Né? Eu consegui, nesse caso, do ouvido eu consegui alugar. Dessa outra senhora eu consegui alugar 2 dias depois. Perdi 2 diárias com o imóvel vazio. E ela aceitou. Por quê? Porque eu mostrei para ela, olha, apesar da sua reserva ser não reembolsável à política, mostrei toda a situação, ela entendeu. Inclusive isso foi também no início, tanto da perna quanto do ouvido, a do ouvido sumiu. E a da perna em dezembro, antes da alta temporada, eles utilizaram, foi um caso em Porto de Galinhas, ele inclusive é médico em São Paulo, eles utilizaram na baixa temporada, tá? Então tem casos realmente que a gente precisa usar do bom senso, não dá para ficar brigando. Eu tive casos também, para vocês terem uma ideia, de uma cliente que olha, esse eu briguei, porque essa ela me enfesou e eu briguei, eu fui, só que aí eu resolvi pesquisar na direito de arrependimento de 7 dias, está na lei do CDC, a cláusula seria nula, tá? Depois eu respondo. Ela me enfesou tanto, mas eu resolvi pesquisar na internet o nome da fulana. E ela tinha ação contra todo mundo. Casas Bahia, Ponto Frio, hotel, assim, sabe aquela lista de processos? É o que ela tinha. E ela era de Presidente Prudente, interior de São Paulo. Eu falei, cara, para eu chegar lá, não tem nem aeroporto de jeito, tem aeroporto. Se tiver alguém aqui de Presidente Prudente, tem aeroporto. Mas é difícil de chegar. O que eu vou gastar para chegar lá vai valer a pena, não quer saber? Eu vou cancelar, me livrar dessa mulher e foi o que eu fiz. Aí eu não quis nem reagendamento, ali eu já cancelei e devolvi o dinheiro dela. No caso, foi estorno através do cartão de crédito. Então, o que eu quero dizer com isso, né, com vocês? Que é preciso a gente ter jogo de cintura, né? Olhar caso a caso, caso concreto. Fez o passo a passo, chegou nas exceções, é o caso concreto. Você vai analisar e você vai sentir a veracidade das informações, tá? Em relação ao Covid, que eu sei que ainda gera muitas dúvidas. Se a pessoa virar e falar, eu acho que eu tô com tosse, não é suficiente para você reagendar. É claro que você não pode pedir um atestado onde o médico ali escreva qual é o diagnóstico, né, o prognóstico dela, colocar ali o CID, mas você pode pedir um atestado médico afastando ela, informando a impossibilidade dela viajar para você se resguardar, tá? Então, em relação ao Covid, hoje eu estou atuando dessa forma. Quando eles ligam assim, olha, ligam não. Eu tive um caso, inclusive há 2 dias atrás, que é uma reserva para feriado de abril. Quem é de Caldas Novas que está aqui, Caldas Country, abril, Semana Santa. Olha, eu estou muito preocupado porque o Covid, a situação da pandemia está muito grave, eu quero cancelar minha reserva. Aí vocês imaginam qual foi a minha resposta, né? Vocês acham que eu cancelei? Claro que não. Mandei nem para o OTA, sabe? Assim, eu falei, olha,
Expliquei para ele, a cidade está aberta, está tudo funcionando. É em abril, ainda brinquei com ele, se Deus quiser até lá já está todo mundo vacinado, acabou a pandemia, falei para ele. Então é isso, tá? Em relação à pandemia, eu estou agindo dessa forma. Uma outra dúvida, né, que às vezes surge também é, Luciane, e quando o cliente, tá? Ele tá ali dentro dos 7 dias e ele já fez o check-in, ele tá ali, fez uma reserva de última hora, de véspera, ou então no dia, ele entrou ali no imóvel, entrou no flat, ficou ali 5, 10 minutos, se arrependeu e quer ir embora. É sacanagem, né, gente? Bom, mas acontece. Comigo aconteceu um caso, o cara inclusive aconteceu em novembro passado, o cara é advogado em Belo Horizonte, estava se hospedando em Florianópolis, disse que o flat era pequeno. Eu falei, tudo bem, só pode. Ah, mas você sabe que foi propaganda enganosa. Eu falei, propaganda enganosa? Doutor, pode olhar os anúncios, olha lá as minhas avaliações, vê se eu trabalho com propaganda enganosa. O cara era... Então, assim, peguei, dei para ele a liberdade dele pegar e sair. Ele estava no direito dele. É ruim pra gente quando isso acontece. O cara já fez check-in, pegou a chave, tá dentro do imóvel. Mas se ele está dentro do prazo, né, ali, do direito de arrependimento, ele tem sim o direito de se arrepender e sair. Luciane, mas eu estou entregando para ele o que foi acordado. Ele alugou exatamente aquilo. Ele recebeu o que ele alugou, que estava no anúncio. Eu não tenho problema. Lembra-se que no início da live eu falei que para se arrepender você não precisa ter um motivo explícito. É só se arrepender e pronto. Então ele não tem nem que justificar que comprou gato por lebre ou que você não entregou o que estava. Não vem nem ao caso isso. Sabe? Ele entrou e não gostou, ele está no direito dele. Gente, é péssimo. Sabe, eu também sou anfitriã como vocês. Hoje eu estou aqui falando para vocês, sou mentora, né, de muitos que estão aqui nessa live, mas eu também sou anfitriã, sou empresária aí do nosso mercado de locações por temporada. E o que dói e aperta no calo de vocês, aperta aqui para mim também, tá? Tem anfitrião que pede para ver o resultado do Covid, sigilo médico. A Zila já até respondeu embaixo. Eu não recomendo. Sabe, assim, é aquilo que eu falo para vocês, é livre-arbítrio, né? Não tô aqui para falar, não faça. É livre-arbítrio, mas eu não recomendo. Porque é justamente em função do sigilo médico. E depois isso, o dano pode ser muito maior. Tá? Gente, vamos lá as perguntas. Mas se a reserva antiga... Olha, se quiserem começar a mandar as perguntas, tiverem dúvidas, podem ir mandando, tá? Mas se é reserva antiga, ele pode desistir no momento do check-in, após pegar as chaves e entrar no imóvel? Se tiver mais de 7 dias, não, tá? Se tiver mais de 7 dias, tem lá 8 dias. Ele entrou, pegou as chaves, tem 8 dias? Não, ele não pode se arrepender. Exceto se o anfitrião entregar o que não entregar o que foi prometido. Por exemplo, vamos dizer que no anúncio tenha tudo novinho, né? As fotos lindas, uma piscina maravilhosa. E na hora que a pessoa chega, que ela pega ali, né, as chaves da casa, por exemplo, ou do apartamento, e não é nada daquilo do que ele viu, seja no anúncio pela OTA, ou seja das fotos que vocês mandaram, que nós mandamos pelo WhatsApp. Aí ele tem o direito, sim, de pedir o reembolso. E as OTAs devolvem. E você, mesmo que seja locação direta, tem que devolver também. Inclusive, às vezes eu já vi, sabe quando tem aquelas fotos, eu já vi até nos grupos de WhatsApp de vocês,
que dá aquela dimensão, que a piscina é enorme, né? Como o anfitrião quer mostrar o imóvel, então, infelizmente, mas como o imóvel realmente é aquilo ali. E se acontece aquilo, mesmo tendo passado dos 7 dias, você é obrigada sim a concordar, né, com o cancelamento da locação e estornar todo o valor pago sem cobrança de multa, porque você não cumpriu, né, com a sua parte do contrato. Luciana, mas eu não fiz contrato. Lembra, né, que eu falei que a gente chama de contrato tácito? Você não fez contrato assinado, reconhecido firme em cartório, mas você tem tudo documentado, tudo registrado. Ele tem as mensagens, né, que o anfitrião mandou para ele, tem as fotos. Aquilo ali gera sim responsabilidade e você tem por obrigação cumprir, entendeu? O Airbnb sempre paga no dia seguinte ao check-in, justamente por isso, entendeu? Airbnb, igual eu falei mais cedo para vocês sobre a Expedia, a gente só pode solicitar o pagamento, né, após a data de check-out. Não é nem do check-in não, é do check-out. A Booking, para quem recebe da Booking, não do cliente, a Booking ela paga até o 15º dia, né, do mês subsequente à data de check-out. Política rigorosa no Airbnb influi na visibilidade? Não só no Airbnb, em todas as plataformas, tá? E influencia sim. Tanto é que quando, né, na retomada da pandemia, quando nós começamos ali a alugar, alguns conseguiram alugar durante a pandemia, tá, gente? Eu tô falando como se fosse a maioria. A maioria não conseguiu alugar na pandemia. Quando teve a retomada ali em agosto, setembro, que já tinha aquele estudo que o turismo ia ser regional, né, que as pessoas iam fazer reservas de última hora. O que aconteceu? As próprias OTAs, as próprias plataformas começaram a fazer um trabalho. Quantas vezes eles me ligaram, né? Porque como a minha política é muito rígida, me ligaram, né? Vamos abrir uma exceção, vamos flexibilizar. E eu sim, naquele momento, eu flexibilizei, tá? Mas flexibilizei como? Até 30 dias antes do check-in. Luciana, mas isso você não flexibilizou nada? Flexibilizei sim, eu não tinha nem direito. Era só os 7 dias, né? 30 dias para mim já é muito. Mas dificulta sim na visibilidade. Aí o que a gente faz? Cria de outras estratégias junto às OTAs para melhorar, alavancar a visibilidade. Mas esse é um assunto para outra live. Vamos lá, deixa eu ler aqui. Quando o hóspede fez a reserva, a piscina do apartamento estava aberta. E agora com o Covid, a síndica fechou a piscina. Acontece. E num anúncio eu informei que a piscina está fechada. O hóspede pode reclamar? Se você colocou no anúncio, a plataforma ela é obrigada, tá? As plataformas são obrigadas quando tem qualquer tipo de fechamento, a gente chama de fechamento parcial, que não é fechamento da propriedade 100%, são fechamentos parciais. Piscina, ofurô, academia, são fechamentos, inclusive as plataformas têm ali espaços, na maioria delas, para você colocar esses fechamentos parciais, elas têm que informar aos viajantes, né, que houve essa alteração. Bom, mas, Cris, é obrigação nossa também, tá, informar a respeito dessa alteração, para a gente se resguardar, tá bom? Então, se você tem reservas ainda vigentes, que quando foram efetivadas a piscina estava aberta e quando o cliente, você ainda não sabe, vamos dizer que a reserva dele seja para março, você ainda não sabe. Então, por enquanto, você não se manifesta. Mas quando estiver chegando a data e a síndica te confirmar que vai permanecer fechado, aí você já entra em contato com ele. Porque isso é sim um motivo para cancelamento e reagendamento, infelizmente. Tá? Eu tive casos assim de ter que cancelar antes mesmo do Covid, tá, gente? De obras
em condomínio que eu tive que cancelar várias reservas porque o condomínio precisou fazer obras emergenciais, eu tive que cancelar as reservas, tá ok? Por quanto tempo autorizar o reagendamento? Regina, isso é uma faculdade, né, uma opção de cada anfitrião. Eu, Luciane, eu deixo em aberto, como eu falei, até 12 meses, tá? Respeitando, tá? Com exceção de feriados e alta temporada. Então vamos dizer, cliente que agora teve que fazer cancelamento, ficou com crédito, tá? Em função do Covid, que eu cancelei para ele ficou com crédito. Tá lá documentado que ele tem até contar, na verdade, 12 meses. No caso de Covid, 12 meses após o término da pandemia, tá? Então mas desde que não seja alta temporada e feriado. Se não for motivo, não for pandemia, eu coloco 12 meses, tá? Mas aí é contar da data ali que ele está entrando em contato comigo. A contar daquela data, 12 meses, desde que não seja alta temporada e feriado. Luciano, mas nós estamos na alta temporada e você não deixa ele com crédito para alta temporada? Não, não deixo. Porque senão o negócio começa a desequilibrar, né? Eu começo a favorecer muito ele e me desfavorecer. E assim, gente, eu sei que às vezes é difícil, e no início foi muito difícil para mim também, tá? Isso mesmo, em razão do Covid, 12 meses após o término da pandemia. E no início foi muito difícil para mim conseguir equilibrar isso, porque a gente age muito com o coração. E para quem não sabe, além de anfitriã e advogada, eu sou, por formação, não trabalho, mas eu sou assistente social também. Então lá atrás, para mim, eu, querendo ou não, eu agia com o coração, sabe? Hoje, às vezes, muito raro. Às vezes eu tenho uma briguinha interna aqui entre a minha razão e o coração. Mas nós temos uma empresa, né? Nosso imóvel é uma empresa, Luciane, mas eu só tenho uma casa. É uma empresa? Eu não tenho CNPJ. Você não tem CNPJ. Mas você, se você quer, né, profissionalizar, se você quer realmente alcançar os resultados que você deseja, ter lucro, afinal você comprou sua casa, seu apartamento, seu sítio com tanto sacrifício, né? Você não pode fazer daquilo ali só um bico. Não, ele é seu negócio, é sua empresa, mesmo que não tenha CNPJ. Então nessas horas você precisa agir com a razão, cabeça de empresário. Nós somos, coloca isso, cada um de vocês. Eu quero que uma das coisas que sai mais forte dessa live é para cada um. Você é um empresário. Luciane, eu não tenho empresa. Tem sim, a sua casa é a sua empresa, é o seu negócio. Esse é o start principal para você decolar. Luciane, mas eu não tenho a ambição de ter mais imóveis. Não faz mal, mas você merece ter lucro. Então, haja como empresa. E cada vez que um cliente entrar em contato com você, né, analise, faça o passo a passo, tá? Mas coloca lá o chapéu de empresário ao negociar com o cliente, ao decidir sobre as regras para o cancelamento. Você é uma empresa, porque senão você começa a se prejudicar só em prol do outro. Aí o seu negócio realmente você vai ter sempre a sensação que você trabalha. Sabe quando você fica patinando, não sai do lugar? É isso. Porque você vai trabalhar e a gente trabalha muito, não é pouco, só que não vai sobrar dinheiro no bolso, porque você está agindo muito mais com o seu coração do que com a sua razão. Olha, como fica esse crédito se o hóspede quiser reagendar no feriado ou alta temporada? Cobra diferença. Cris, eu vou te ser muito sincera, eu dificulto um pouco, tá? Quando ele quer alta temporada. A não ser quando, por exemplo, é um feriado que tá difícil de alugar e que não vai prejudicar meu negócio, aí eu cobro a diferença. Gente, e outra coisa, tá? Antes que eu me esqueça. Quando ele fica com crédito,
Lembra que vocês vão lá no passo a passo, né? Você vai analisar quando for para deixar crédito, tá? O que é mais viável para o seu negócio? Não é para o hóspede, é para o seu negócio. Ele ficar com crédito das diárias, número de diárias, por exemplo, 4 diárias de segunda a sexta-feira, ou, obrigada, gente, ou, tá? Ele ficar com crédito em reais. Então você precisa analisar isso também, como que você faz, tá? Se você vai deixar ele com crédito do número de diários ou se você vai deixá-lo com crédito em reais. Porque às vezes vai ter situação, deixa o crédito do valor, né? Então você vai precisar, Paula, analisar. Porque vai ter situação que às vezes vai valer a pena você deixar o crédito em reais. Sabe aquelas locações com preço mais baixo? Aí vale a pena você nessa hora deixar o crédito em reais, entendeu? Na maioria das vezes, 99% das vezes, eu deixo o crédito em diários, conforme ele reservou, seguindo a mesma característica da reserva. Dificilmente eu deixo o crédito em reais, tá? Nem me lembro. Eu recomendo vocês fazerem esse estudo, mas eu nem me lembro qual foi a última vez que eu deixei crédito em reais. Tive agora crédito em reais em função das OTAs, tá? Expedia deixou crédito em reais, não em diárias. Então, por exemplo, se a reserva a reserva original foi de segunda a sexta, ele vai ficar com crédito para ser utilizado na baixa temporada de segunda a sexta, exceto feriados. Se foi uma locação de sexta a domingo, baixa temporada, ele vai ficar com crédito de sexta a domingo para baixa temporada, tá? Isso mesmo. Se for crédito em diário, se for usar na baixa temporada, isso mesmo, Regina. Gente, olha, nosso tempo, acho que ainda tem mais 2 minutinhos. Se vocês quiserem perguntando, vamos perguntando, mas tá quase acabando nosso tempinho. Eu quero saber quem é que tirou foto para estar publicando no Instagram e me marcando. E olha, não é tirar foto, não é porque eu quero aparecer no Instagram, não. Eu quero que vocês tirem uma foto, publiquem, me marquem e falem, né? Comenta lá no Instagram o que vocês estão tirando, né, de conteúdo, se fez sentido para vocês, se foi válido, se fez a diferença, né, que chave que virou, né, para vocês dessa live. Tira a foto, me marca lá que eu quero ver e eu vou repostar e te marcar. Ótimas explicações, Lu. Obrigada, Luana. Gente, olha, 2 minutinhos, podem perguntar. Se alguém tiver mais dúvida, obrigada, Cris, Érica. Obrigada, tá, gente? Olha, deixa eu aproveitar. Hoje eu estava até comentando com alguns anfitriões a respeito da newsletter. Quem fez a assinatura da minha newsletter e não está recebendo os e-mails, depois me passa uma mensagem aqui pelo direct, fala: Lu, eu não estou recebendo suas mensagens, seus e-mails, que aí eu te cobro o e-mail, atualizo lá para você estar recebendo todos os e-mails, tá bom? Gente, então é isso, tá? Quero deixar para vocês assim, obrigada, né, por estarem aqui comigo, mas mais do que isso, parabéns por vocês terem aí dedicado 1 hora do dia, da noite de vocês para estarem aperfeiçoando, tirando as dúvidas, porque como eu falei, a intenção é realmente estar fazendo a diferença no negócio de vocês, tá bom? Nos nossos negócios, né, nas nossas vidas. Então, olha, se Deus quiser, logo... eu tenho uma live essa semana que eu fui convidada. Assim que o pessoal compartilhar comigo o convite, vou compartilhar aqui com vocês para vocês assistirem, tá bom? Tô só esperando eles confirmarem comigo, enviarem aí a imagem, né, a arte, que eu compartilho com vocês aqui no Instagram. Ó, um beijo, tá? Uma excelente noite para vocês e lembre-se sempre, você é o que você tem de mais precioso, a sua vida, a sua família e o seu negócio. Trate o seu imóvel como a sua empresa. Um beijo, gente. Fica com Deus. Até a próxima.